Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus nos abençoe nesta tarde de terça-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mandar um abraço especial para a Alice, a Joyce e o Gustavo aí, né? São jovens maravilhosos aí, né? As meninas estão buscando a Deus, né? O Gustavo também está colocando a cabecinha dele no lugar, um menino muito bom, frequenta a nossa casa, nossos sobrinhos maravilhosos aí, que Deus abençoe vocês. Um abraço especial também para a tia Simone, Márcia Bier, que Deus abençoe vocês, Jéssica Lopes, Diego, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Tia Simone, o G te ama, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Deus, muito obrigado por mais esse dia. Amém. Livro de Josué, este aqui, ó. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Nós estamos aí estudando este livro agora do Antigo Testamento e capítulo 2, já fizemos aí uma introdução e o capítulo 1. E agora nós vamos aí trocar uma ideia aí sobre o capítulo 2, tá? Se a sua chave de interpretação, se a sua chave de leitura for diferente do irmão Gerson, coloca nos comentários todos os argumentos, os prós, os contras, tudo, que eu vou ficar muito feliz em copiar para mim. Agradecer os inscritos, as pessoas que passaram pelo nosso canal. Eu tô cismado de ser da roça. Sai de Juiz de Fora, vai pro cantinho de roça, lá em Dias Tavares, lugar bom. Nossa, poxa vida. E aí eu tô replantando algumas coisas lá e eu já mandaram umas dicas preciosas, né? Eu chamei lá onde eu tô plantando as mandiocas de cova, né? E a pessoa disse que não é cova, é berço. Muito obrigado aí, tá? Depois eu vou ver o nome direitinho, tá? Eu fiquei muito feliz, né? Com a dica aí, que não é cova que se fala, é berço. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Eu vou pausar que eu vou achar o nome da pessoa. Achei aqui, ó, o comentário do Marcelo Santos. Marcelo, obrigado, tá? Deus abençoe. Olha o comentário que ele deixou aqui, ó. Eu postei um vídeo fazendo as plantações lá e tal, não conheço quase nada, tô aprendendo, vendo na internet, no YouTube, né? Aí ele deixou um comentário muito legal, tá? Vai ficar muito bom esse plantio, mas nunca diga cova, porque você está plantando vida. Olha isso, tá? Não diga cova, você está plantando vida. Sempre chame de berço. Obrigado, Marcelo, que Deus te abençoe, tá? Marcelo Santos aí, todos os nossos inscritos, maravilhosos inscritos aí, que Deus abençoe vocês aí, tá? Valeu mesmo, Marcelo. Então é isso, tá? Então a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Agora eu vou passar a falar berço, porque eu tô plantando vida. Olha que bacana, tá? Muito obrigado. Josué, capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias. Espias você vai entender como espião. Lembra dos filmes do 007, né? Tinha o Jack Bauer, tinha outros espiões famosos aí nos filmes, né? Nos filmes aí de ação, né? Então são espiões aí. Dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Então entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe. Da descendência de Raabe, por incrível que pareça, vai vir a descendência aí de José e Maria, tá? Olha que coisa, tá? A gente nunca pode julgar as pessoas por aquilo que aparentemente elas são ou vivem as suas vidas, tá? A gente tem coisas a serem feitas, propósitos a serem realizados e que a gente não sabe. A gente finge que sabe, a gente finge que conhece, a gente finge que entende, a gente finge que é mestre, doutor, sei lá das quantas, a gente finge que é. Na verdade, a gente não sabe de nada, tá? Estava escrito lá no templo de Delfos, lá na Grécia Antiga, né? Eu sei que nada sei. É atribuído a Sócrates, mas estava escrito lá no templo de Delfos. A gente não sabe de nada. É isso, tá? E aí, olha o que acontece aqui, né? Entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Deu-se a notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti
e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, né? Ali aquela parte do telhado, muitas vezes ali, né? Ficava ali meio que oculto, meio que escuro, né? Então, provavelmente não conseguiram ver eles escondidos ali. Ao fazer isso, os espias fazem um acordo com ela. Quando nós chegarmos aqui e amassar todo mundo, você e quem estiver dentro da sua casa vai ser poupado, tá? Faz um acordo ali entre eles. Esta atitude, com essa atitude ela consegue salvar a família dela, tá? Porque era guerra que não tinha perdão não, tá? Eu já falei isso lá nos outros livros de Moisés, né, nos outros estudos, que quando era determinado que todos deveriam ser passados ao fio da espada, era todos. Homens, mulheres, crianças, branco, negro, pobre, rico, alto, baixo, forte, fraco. Todo mundo era executado, tá? Gente, estão em guerra aqui, tá? Eles estão em guerra. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Porém, foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vales. Logo que saíram, fechou a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra. A propaganda de Moisés e de Josué era muito forte, né? Então os povos ali já estavam sabendo o que estava acontecendo ali com essas invasões. E que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. A propaganda funcionou muito bem, tá? Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, creio eu, tá? Agora é um ponto de vista meu, que o título dado a Deus no Antigo Testamento, Senhor dos Exércitos, é por causa dessas guerras, tá? Eu já vi as pessoas pregarem que é por causa dos exércitos celestiais, as estrelas. Mas creio eu que você está num período de guerra e que um Deus tão forte que acompanha você no acampamento, que te faz vencer todas as batalhas, é provavelmente uma ideia de um Deus de guerra, tá? São humanos dando títulos a Deus, tá? É isso. Nós sabemos ler o nome de Deus? Não. O Deus que nós entendemos que é o único Deus se escreve com 4 letras. YHWH. Em hebraico, Yud, Re, Vav, Re. Como que se lê isso? Não sei. Já pesquisei muito aí, já ouvi um monte de coisa, Yalro, Yavé, Javé, Jeová, então não se sabe exatamente como que se pronunciava essas 4 letras, né? Se dobra a língua, se Javé, Javé, não sei, já procurei aí, pesquisei com vários linguistas aí que estão na internet, no YouTube, pesquisadores, doutores, e não se sabe, praticamente todo mundo fala a mesma coisa, algo parecido com Joaquim, Iavé, Javé, Yalro, né? Então a gente não se sabe como se pronuncia esse nome. E eles aqui estão com tudo, porque esse Deus é o Deus que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Moisés passou todo aquele processo com essa gente, e eles agora estão ali indo em busca da terra prometida, lembrando que a terra prometida tem gente. Então vai dar problema, tá? Vai dar problema aí. E ela vai fazer um acordo com eles aqui, ó. Versículo 12. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco. Ela foi uma pessoa
misericordiosa. Irmão Jess, mas ela é uma prostituta, não presta. A gente sempre vai pensar assim das pessoas, né? Porque se não faz parte do nosso quadradinho, para nós não presta, não serve, é à margem, é marginal, não vale nada. É assim que nós julgamos as pessoas. Só que aqui no caso ela faz uma boa ação e ela, sua família, vai ser poupada aí no dia da invasão, tá? Usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Então ela está pedindo aqui pela vida dela e dos seus familiares. Gente, através da vida dela, ela consegue salvar a sua família, tá? Porque ela entendeu que estava vindo algo mais forte do que eles poderiam dar conta, né? Que é o povo hebraico, o povo israelita. E ali ela consegue fazer um acordo com os espiões. Ela salva a vida e troca a vida deles em troca da vida da família dela e dela. Versículo 14. Então lhe responderam os homens: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciardes este negócio e dando-nos ao Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Acordo de cavaleiros, acordo de dois cavaleiros com uma dama, né? Apesar dela ter esse título pesado, né, prostituta, né, ali é um acordo entre dois cavaleiros e uma dama, um acordo entre dois homens e uma mulher, tá? Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois tomareis o vosso caminho. Então ela já deu até a estratégia, né? Ela entende que se eles fossem naquele momento, eles iam encontrar com aqueles que estão perseguindo eles durante o caminho, e o plano ia dar todo errado. E ela cria uma estratégia, fala: se vocês for para o monte, fica lá 3 dias, faz oração, né? Se prepara, depois vocês vão seguir o caminho de vocês e vai dar tudo certo. Seguir o caminho, tá? Depois tomareis o vosso caminho. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeres descer, e não recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a sua família de seu pai. Ou seja, este cordão de escarlate, um cordão vermelho, um pedaço de tecido, uma cordinha, né? Este vai ser um sinal. Quando a gente chegar aqui, este cordão vai ter que estar amarrado aqui na janela da sua casa, e a gente vai poupar todas as pessoas que estiverem dentro da sua casa. Esse é o nosso acordo, certo? Bate aqui, beleza? Fizemos o nosso acordo aí. Qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Tá? Acabaram de fazer um acordo, certo? A gente faz acordos muitas vezes que a gente não vai cumprir, tá? Aqui no caso eles vão cumprir o acordo, a história continua, a família toda é poupada aí. Qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, né? Quem estiver dentro da sua casa, aí o sangue é sobre a nossa cabeça. Se ele se puser à mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela: conforme as vossas palavras, assim seja. Assim seja, né? O amém, né? Eu aceito, né? Eu aceito o acordo, né? Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho. Porém, não os achavam. A estratégia dele foi boa, né? Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhe acontecera. Disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda aquela terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Estão com medo, é claro, né? O povo está sedento por terra.
Já deu tempo aqui nesse período de preparar os guerreiros, provavelmente os mais fortes, os mais hábeis, os mais rápidos, foram treinados com certeza, né? Não é de hoje que eles estão no deserto se preparando para este evento, né? Então tiveram tempo de se preparar. E é muita gente, né? É muita gente. Capítulo 3. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes da passagem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quem vir a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-la. Parti também do vosso lugar e segui-la. Então a arca da aliança, ela seria um instrumento de partida, né? Pegaram a arca, levaram, vamos seguir a arca da aliança aí. É como se a arca da aliança simbolizasse a presença de Deus no meio do povo, tá? O Deus está nos nossos corações, né? Na nossa alma, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mas a arca era um símbolo, né? A arca é como se fosse um objeto que você consegue olhar, né? Eu olho para esse objeto, eu entendo para que esse objeto serve, né? Então eu acredito que há algo além desse objeto sem ser só o objeto, né? O objeto que recebe sinal de internet, recebe sinal de telefonia, serve para ouvir música, para postar vídeo, para escrever, né? Para trabalhar, serve para várias coisas. A Arca da Aliança tinha esse simbolismo muito grande. Dentro da arca tinha o cajado de Arão que floresceu, um pote de maná, né? O pão que vinha do céu, e as 2 tábuas de pedra, escrito ali os mandamentos ali, tá? Escritas pelo próprio dedo de Deus, o dedo de Deus que eu entendo que foi Moisés, tá? Eu acredito, eu entendo que o dedo de Deus tenha sido Moisés. Moisés escreveu ali as leis, né? É dito que o dedo de Deus escreveu as tábuas, né? Moisés provavelmente escreveu aí. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela para que conheceis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. E disse o Senhor a Moisés: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Porque o desafio do Josué, além de ser o líder, é ser um líder à altura de Moisés, hein? O super Moisés. Lembra do Moisés? Tinha uma roupa azul com um S no peito, uma capa, e voava. É o super Moisés aí, tá? Super Moisés, que deixou essa narrativa impressionante aí na Bíblia Sagrada, principalmente nos 5 primeiros livros, e é muito respeitado até hoje, né? Até hoje. Você que é judeu, se tiver algum judeu assistindo o nosso vídeo aí, coloca nos comentários, irmão Gerson. Realmente o Moisés foi um grande homem, um grande personagem, um grande profeta, um grande legislador, um grande líder, né, do povo israelita, né, do povo hebreu, né, e é muito ainda estudado por nós os cristãos, né, e por outras pessoas aí que buscam, né, sabedoria dentro das Sagradas Escrituras, né. Nós utilizamos a Bíblia, né, outras religiões têm as suas literaturas sagradas aí, nós estamos utilizando a Bíblia Sagrada. Ordenarás aos sacerdotes que levem a Arca da Aliança. Quando chegar à beira das águas do Jordão, aí vão parar. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os gerezeus, os gigarceus, os amorreus e os jebuseus. Vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, a cada tribo um homem, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem as águas no Jordão, serão elas cortadas, as águas que vêm de cima pararão, e as águas amontoarão. Partindo o povo das suas tendas, passarão
para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da siga. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, e que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Percebe que aqui há uma repetição daquilo que aconteceu com o Moisés, né? No caso do Moisés, ele usava um cajado que representava o poder de Deus. O Josué e os sacerdotes, né? E o povo que está com ele aqui, o sagrado está sendo representado pela Arca da Aliança. Ao abrir a água, ao dividir a água em duas partes, né? Dividir os problemas em partes, né? Nos ajuda a solucioná-los. A água simboliza o plano terreno. Eu posso colocar a água em um recipiente e em qualquer posição que eu virar este recipiente, a água sempre vai ficar de uma forma horizontal, representando a vida humana, a nossa vida mesmo como um todo. Já o fogo, se eu acender um fogo aqui, uma chama de uma vela, um fogo, uma fogueira, em qualquer posição que eu posicionar aqui o isqueiro, o fósforo, a chama de uma vela, ela vai sempre apontar para cima, representando aí o sagrado. Então, a gente entende que ao dividir essas questões, ao dividir os problemas em partes, duas partes, eu consigo olhar para a situação um pouco melhor e consigo me organizar para que eu consiga passar diante da vida, no meio dos problemas da vida, com mais segurança, com mais firmeza. Os meus pés vão estar secos, eu vou conseguir ali solucionar os problemas de uma maneira mais eficiente. Já viu quando a gente está com a cabeça fresca, que a gente está descansado, que a gente consegue solucionar as questões, né? Consegue encontrar as melhores maneiras, as melhores estratégias? Pois é. O simbolismo da arca, né, dos sacerdotes transportando a arca, e quando eles pisam na água, a água se divide, é muito bonito, né? Nós temos na nossa vida as questões muito sérias para serem resolvidas, e que muitas vezes elas têm que ser resolvidas por etapa, né? Eu tenho um problema na justiça, eu tenho que encontrar um advogado. Além de encontrar um advogado, eu tenho que juntar as provas, né? Às vezes, exemplo, né? A gente comprou um móvel, né, numa loja uma vez, e a loja deu algum problema lá, a gente não sabe explicar muito bem o que aconteceu, que toda vez que a gente ia pagar, eles cobravam uma prestação de uma das prestações que já estavam pagas, né? E aquilo foi se prolongando, deu uma problemada toda, e a gente teve que arrumar um advogado para depois processar a empresa, porque foi preciso, por causa que a empresa colocou o nome do irmão Gerson no SPC. E lembrando que as prestações estavam pagas, aí depois eles tiveram que fazer a correção, tiveram que nos indenizar, né? Recebiam dinheiro aí, uma indenização por causa disso. E é isso, tudo na vida tem os seus, tem toda a sua dinâmica ali, né? Tem toda a sua organização, toda a sua estratégia, e a gente vai se organizando, porque se a gente olhar com um olhar total, assim, muitas questões. Então você divide as questões, opa, hoje eu vou fazer isso, daqui a pouco eu vou fazer isso aqui outro, daqui a pouco hoje eu vou fazer isso, daqui a pouco eu vou fazer isso, porque senão a gente não dá conta, tá? Se a gente achar que vai fazer e resolver tudo, a gente não resolve, tá? Isso é ilusão. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. Olha o que eu estou dizendo, tá? Eles estavam ali no meio das questões humanas, no lugar seco, que tinha condições ali de analisar o que seria a melhor estratégia. Enquanto todo Israel passou em seco até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Capítulo 4. Tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens de cada tribo, um homem. Ordenai-lhes, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados aos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para o outro lado.
e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Eles vão fazer uma espécie de marco comemorativo, né? É isso. Então chamou Josué os 12 homens que escolheram entre os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e lhes disse: Passai adiante da arca da aliança, Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Levanta cada uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Um sinal, uma marca, né? Uma referência. A gente gosta dessas coisas, né? A gente gosta dessas coisas. Lá em Dias Tavares, na região de Dias Tavares, tem os marcos aí da Estrada Real. Você vai prestando atenção, você consegue ver ali. Ficou ali fixado ali os marcos ali da Estrada Real ali, onde passaram aí aqueles que a gente entende que eram reis e rainhas, a realeza aí, né? Os imperadores aí. Para que isto seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem que significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da Arca da Aliança do Senhor. Por isso que é o nome Arca da Aliança, né? É feita uma aliança entre o sagrado, o superior, o Deus, e os humanos, nossos bonitos humanos aí. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da Arca da Aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado e levaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Então eles recolhem ali 10 pedras, 12 pedras, uma pedra para cada tribo. Eles vão deixar uma marca, né? Uma ideia, né? Uma lembrança, né? Um acordo, né? Vai ficar ali. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão até que se cumpriram tudo que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés tinha ordenado a Josué. Apressou-se o povo e passou, e assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Passaram os filhos de Rubem, de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Ou seja, ao observar estas coisas, um povo que está se restabelecendo, está se reestruturando, eles começam a criar a sua cultura, né? As suas ideologias, a sua simbologia. Tudo tem uma simbologia, né? Eles aqui estão criando a sua narrativa, a sua simbologia, seus estatutos, as suas leis, né? Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, as planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Disse o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes subir do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do rio. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Então, é isso mesmo, ribanceiras. Então, assim, o Josué, como ele repete aquilo que Moisés fez, o povo entende que, poxa, peraí, se o Moisés fazia isso, o Josué está fazendo isso, é porque, genuinamente, o Josué é aquele que deveria ficar no lugar de Moisés. E aí o povo vai fazer qualquer coisa, tá? Um líder, um grande líder, ele tem a capacidade de falar ao povo e fazer o povo fazer basicamente tudo aquilo que ele quiser que o povo faça, tá? Tem líderes que são impressionantemente maravilhosos e tem líderes que são impressionantemente horríveis, tá? Tem muito aí, só pesquisar um pouquinho na história para a gente perceber que existe sim. Versículo 19. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. As 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais
que significa estas pedras? Farei saber a vossos filhos. Israel passou em seco este Jordão, pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas de Jordão diante de vós, até que passeis. O Senhor vosso Deus fez o Jordão o que havia feito ao Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Um temor, né? um medo respeitoso. O Moisés deixou a sua marca, o Josué está deixando a sua marca também. A gente poderia olhar o Moisés como um mestre, o Josué como um discípulo, né? um discípulo que aprendeu bastante a forma de conduzir o povo e está tomando aí as decisões aí de um povo que está no seu início de uma trajetória cultural, de existência e tal. Estão num período de guerra, vão haver muitas guerras aí, né? E o negócio vai ser feio aí. Nós vamos parar por aqui, o vídeo alcançou mais de meia hora. Nós vamos no próximo encontro, capítulo 5, tá? Anota aí no seu super caderno, capítulo 5. Mandar um abraço para a Natália, o Pablo, a Laura, Gabriele, o Mateus, que Deus abençoe vocês, Patrícia, minha irmã Patrícia, o Davi esteve aqui no nosso podcast aqui, que Deus abençoe vocês aí, pastor José Carlos, do Templo do Altíssimo, um abraço também para o Bispo Marcelino, a Igreja de Deus no Brasil, aí, responsável aí pelas igrejas na região aqui de Juiz de Fora, que Deus abençoe todos. O irmão Josué, da Igreja de Deus no Brasil, com a sua família, a sua esposa e a sua filhinha, pessoa boa, nossa, pessoal, muito gente boa demais aí, que Deus abençoe vocês aí, tá? Um abraço especial também para minha irmã, para Jane. Jane, um abraço, tá? Que Deus te abençoe, nós possamos ter um dia cheio de Deus aí. Fabrícia, um abraço, tá? Você para de me imitar que eu vou te processar. É isso, tá? Nós vamos parar por aqui. No próximo encontro, a partir do capítulo 5. Vou agradecer, Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Perdoe os meus pecados, pois eu sou pecador. Perdoe as nossas falhas e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu. Gente, se você puder nos ajudar com a sua inscrição, se inscreve no nosso canal, lembrando que nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Valeu, muito obrigado.